Boa tarde! Good morning! Good night! Good Good night! afternoon, Zé! Não, Ixi, o Zé tá tudo atrapalhado. São 18 horas já, não é boa tarde. Se vai, for meu filho. noite, é good evening. Se for tarde, é good afternoon. É, Zé, a Bia Dona já te ensinou, Zé, você tá meio Dona Érica atrapalhado. tá indo na escola pra Boa você aprender. tarde! Boa tarde, todo mundo! Boa noite! Eu não sei se é boa tarde, se é boa noite, eu não aprendi isso ainda. É estranho, né? Falar boa noite ainda, tá no finalzinho da tarde, mas o importante é que você está aí se conectando conosco, né? E principalmente que nós vamos nos conectar com Deus. Nós vamos orar, nós vamos louvar o nome dele e vamos estudar mais um capítulo sobre a vida de John Peyton, ok? Vamos lá então? Vamos orar? Deixa eu falar aqui primeiro boa tarde para Bia. Tudo bem, Bia? Boa tarde, tia Érica. Tudo bem, e Tudo você? bem, Zé? Cadê o meu book? Cadê o meu book? Tá sem aí no palavras? seu pé, Zé. Ah, tá aqui, tá aqui. Ah, tá bom. Isso. E a Dona Vamos ver Érica quem já pede tá aqui desde pra gente quando? mandar um abraço. Olha, tá a Jana, o Davi e a Estera, a Carol e a Lu, tá a Itana lá de Garapava. Um abraço, querida. Quanto tempo? Tá a vovó Carminha, tá a Andréia lá de Garapava. Vamos ver quem mais tá aqui. A Maristela, um abraço pra Maristela, viu? Ó, Zé, sabe quem tá aqui hoje? A Dona Sharon. A Dona Sharon Stone! Finalmente alguém que Zé. fala inglês como eu! Ai, ai. Dona Finalmente. Sharon, o Zé resolveu fazer uma live bilíngue, tá? Só que eu não estou nessa, Finalmente. não. Eu não estou preparada para isso ainda. É bom ver aqui também. Eu falei que eu ia mandar um abraço hoje para Dona Marina, que é amiga da Maristela, tá bom? Um beijo para Juju. E tem bastante gente aí. Pastor Wagner, Ana Clara. Oi, Ana Clara, tudo bem? Que saudade de você. É bom ver você aqui hoje. A Yasmin. Bastante gente. Eu quero mandar um beijo para Sofia, né? Que na semana passada eu esqueci de mandar um beijo para ela. E para todos os alunos lá do Colégio Batista. Nós estamos com muita saudade de vocês. Deus abençoe suas vidas, suas famílias, né? Que Deus nos ajude que tudo isso possa terminar logo para voltarmos para a escola. Toda vez que a gente encontra alguma criança ou fala com eles através das aulas online, né? Eles reclamam e falam: eu quero voltar para a escola. Eu também Será que é quero verdade? Será que é verdade? Será? Lá vai ele, lá vai Tá com ele. saudade mesmo? Eu tô com saudade do pastel de vento. Que pastel de vento? O que vende lá no recreio, o pastel. Ah, no nosso recreio não vende pastel de vento, não. Vende pastel de carne, pastel de queijo. É uma delícia. Vende até pastel de doce de leite. Será que eu tô confundindo os pastéis? Ah, eu acho que é em outra escola que você Isso foi estudou na feira. no Na Colégio feira. Batista, não. E foi na feira que eu comprei um pastel. Nós vamos orar então, Só veio vento dentro. senão o Dona Zé vai Érica. ficar falando de pastel, tá bom? Ai, Qual é a ai. história hoje do John? Do John. Meus pezinhos juntinhos estão. Cruzo os dedinhos da minha mão. Abaixo a cabeça com atenção. Fecho os olhinhos para oração. Te louvamos, nosso Deus e nosso Pai, por mais um dia de vida que o Senhor tem nos dado. Obrigada por cada criança, cada adulto, cada jovem, ó Deus, que já entrou, que vai assistir, e aqueles que vão assistir depois também. Pedimos que o Senhor ajude a transmissão e que possa chegar, ó Deus, até aqueles corações que estão necessitados de ouvirem a sua palavra, que o Senhor também possa nos dar crescimento espiritual. Oramos pelo nosso país, pelos nossos governantes, que o Senhor capacite cada um deles para que eles possam fazer, ó Deus, a vontade do Senhor. Oramos, ó Pai, que o Senhor esteja suprindo e abençoando a vida de cada uma das crianças, lá do Colégio Batista e das igrejas também, e cada uma que está ouvindo, ó Deus. Nós nem sabemos às vezes onde está chegando essa transmissão, mas o Senhor sabe. Que Ele esteja abençoando cada um, então. Ajude que se alguém não tem Jesus como seu Salvador, hoje possa ser o dia da sua salvação. Oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos cantar então. Nós vamos cantar: não há amigo melhor que meu Jesus. Não há amigo maior. Seu amor não tem fim. Lembra o resto da letra, Zé? Eu não lembro. Lembra, Bia? A Sim. Bia tem que me A ajudar. Bia lembra, ó. Me ouve, Me atende. sempre me compreende. Ó, companheiro ele é. Você é companheiro de Deus? Porque Deus é nosso companheiro. Ele prometeu na sua palavra que ele estaria conosco
todos os dias da nossa vida. Olha só, hein? Até a consumação dos séculos. Me ouve, me atende, sempre me compreende, companheiro ele é, o meu melhor amigo, meu maior amigo é Jesus o Senhor. Vamos cantar? Bem animados. Sim. Ô meu tom. É Mi maior. Esse é a primeira vez que a gente canta no Mi maior. Olá. Não há amigo melhor que meu Jesus. Não há amigo maior. Seu amor não tem fim. Me ouve minha mente, sempre me compreende. Companheiro ele é. Meu melhor amigo, meu maior amigo é Jesus o Senhor. Vamos mais uma vez. Não há amigo melhor que meu Jesus. Não há amigo maior. Seu amor não tem fim. Me ouve, me atende, sempre me compreende. Companheiro ele é. Meu melhor amigo, meu maior amigo é Jesus o Senhor. Meu melhor amigo, meu maior amigo é Jesus o Senhor. Como que é, Zé? É Jesus? Jesus o Senhor, hein? É Jesus o Senhor. Senhor. Ai, já vai pegar no pé do meu sotaque. A filó não pega no pé do meu sotaque. Só a dona Érica. Ó, um abraço Filósofo. pro seu João e a dona Nair lá de Orlândia. Deus abençoe vocês. A Julia, já falei, né? O Gabriel, saudades do Gabriel, dona Maria Helena. A Margarete lá de Serrana. Tem internet lá em Serrana? Claro que tem. Pô, louco. A irmã Lúcia, a Duda. Tem bastante gente aí. Que bênção. E agora, então, que bênção, né, Zé? Que bênção, que bênção. Só em Jesus? A paz. Isso. Esse vocês já aprenderam. Mi maior. Não, esse é Dó. Olá, muita gente. Muita gente por aí. Corre, corre, vai atrás. Todos andam procurando algo que lhes dê a paz. Gente grande e pequena se esforça pra ter paz, pra chegar à conclusão de que não é capaz. Porque só em Jesus há paz, só em Jesus há paz, só em Jesus há paz, Ele é nossa paz. Só em Jesus há paz, só em Jesus há paz, só em Jesus há paz, Ele é nossa paz. Muita gente por aí corre, corre, vai atrás. Todos andam procurando algo que lhes dê a paz. Gente grande e pequena se esforça pra ter paz, pra chegar à conclusão de que não é capaz. Porque só em Jesus há paz, só em Jesus há paz, só em Jesus há paz, Ele é nossa paz. Só em Jesus há paz, só em Jesus há paz, só em Jesus há paz, Ele é nossa paz. Que verdade, né? Só em Jesus há paz. Não existe paz em outro lugar, né? Jesus disse: dou a minha paz vos dou. Não vou te dar a paz como o mundo a dá. O mundo dá uma paz, uma suposta paz, né? Passageira. Mas Jesus dá a verdadeira paz. Amém? Amém. Vamos lá então, vamos estudar a nossa aula. Vamos lembrar o nosso versículo. Eu vou falar e o Zé e a Bia vão repetir junto com vocês aí em casa. Então, todo mundo prestando bastante atenção. Salmos 32, 8.
Salmos 32, 8. Ih, a Bia ficou atrasada hoje. Ponto pros meninos. Vamos de novo, então. Ó, falando em ponto pros meninos, nós estamos preparando para o mês de julho, final de julho, uma EBF virtual, hein? Inédito na história. Não, a Júlia lá do 5º ano já falou que o lanche cada um come na sua casa. Ai, não é, Júlia? É isso aí. Cada um faz o seu. Vamos pôr. Mas a gente vai ter as histórias, os cânticos e as competições aqui, tudo de maneira virtual. E você já é nosso convidado. Em breve nós vamos estar colocando aí maiores detalhes, os dias e os horários. Ah, então todo mundo vai ser do time dos bonitos. Ai. Professora não tem aluno feio, né? Todo mundo é bonito. É que nem mãe, né? Mãe não tem filho feio, só tem filho bonito. Não é? Vamos lá, então. Salmos 32, 8. Salmos 32, 8. Que isso, Zé? Sem competição agora, vamos de novo. Salmos 32, 8. Salmos 32, 8. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. o caminho que deve seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Guiar-te-ei com os meus olhos. Isso, quem é que vai nos ensinar e nos instruir? Quem é que vai nos ensinar e nos instruir o caminho que nós devemos seguir? Quem? A palavra de Deus. Muito bem, a palavra de Deus, o próprio Deus, porque ele também fala que ele vai nos guiar com os seus olhos. Olha que maravilha, os olhos do Senhor estão nos guiando, os olhos do Senhor estão em todo lugar, a Bíblia fala, ele contempla os bons e os maus, as coisas boas ou as coisas ruins que nós fazemos. E ele que vai nos ensinar e nos instruir. Se você quer ser instruído e é ensinado por Deus, aqui está o livro que você tem que ler todos os dias, porque isso não é mais do que um livro. A Bíblia é a palavra de Deus. É Deus falando com você. Quando você lê, você ouve a palavra do próprio Deus. Amém? Amém. Vamos continuar então a nossa história de onde vamos dar uma revisadinha. Nós estamos estudando então sobre John Peyton, aquele menino escocês, né? Nasceu na Escócia, que tinha, vamos ver quem é que lembra quantos irmãos ele tinha? 9. 10, muito bem, ponto pro Zé, ponto pro Zé. Tô acordado, não tô dormindo não. Coisa, né? Ponto pro Zé. Muitos irmãos. Ele tinha 10 irmãos, então eles eram em 11 filhos e ele era o mais velho. E quem era o maior exemplo na vida dele? Pai dele. Isso! Vocês prestaram atenção, o pai dele. Por quê? O pai dele era rico, milionário, um sucedido empresário? Não, ele era um homem muito bom. Trabalhador e honesto. Mas o que se destacava na vida? O temor a Deus. O temor a Deus. O senhor Peyton, o nome dele era Tiago. O senhor Tiago Peyton, então, ele era um homem de Deus. E ele orava várias vezes por dia, ele ensinava isso aos seus filhos. Ele vivia, ele não só falava da vida cristã, mas ele verdadeiramente vivia. E o John cresceu admirando muito, mas muito mesmo a fé do seu pai. Eles eram uma família muito, muito simples, muito humilde, que morava numa casa que tinha até o telhado de palha, né? E tinha só 2 quartos para dormir todo mundo. Era bem complicado ali a situação financeira, mas eles eram extremamente felizes porque eles confiavam no Senhor, eles amavam a Deus e eles sabiam que Deus também os amava. Amém? Amém. Verdade. Quando o John foi para a escola, chegou um momento que ele não tinha mais roupa para ir para a escola. Todas estavam muito, muito velhas e não tinha mais como fazer remendo. Eles se ajoelharam e oraram, e o que apareceu na porta da casa deles? E que apareceu na porta da casa deles. Vamos ver quem vai responder A primeiro. roupa. Isso, uma troca de roupa, uma roupa novinha, para que ele pudesse continuar indo na escola. Ele que era um excelente aluno, amava estudar, e ele então ganhou. A Bíblia fala que todas as nossas necessidades, ansiedades, tudo aquilo que a gente precisa, nós precisamos levar a Deus em oração, porque Ele cuida de nós, amém?
Deus sabe o que a gente precisa, Ele sabe que a gente não pode andar por aí sem uma roupa. Talvez você não ganhe aquela roupa daquela loja de marca, tal, porque isso não é necessário. Mas aquilo que nos é necessário, Deus prometeu que sempre vai suprir. E às vezes Ele até dá melhor do que a gente imaginou, viu? Então, se tem uma necessidade, leve, peça a Deus que Ele sempre vai suprir. E aí, nós vimos que depois que ele já era mocinho, ele saiu da escola e precisou trabalhar. E o seu patrão ficava observando como ele fazia o que na hora do almoço? Dormia? O que ele fazia na hora do almoço? Quem se lembra? Ficava orando. Não. Ele Não. ficava... Evangelizando. Não, também não. Ele lia a Bíblia? Não. Ele lia livros, ele amava ler, ele amava estudar. Provavelmente ele lia a Bíblia também, mas ele lia livros. Ele andava 9 quilômetros para ir, 9 quilômetros para voltar do serviço. Ele era desenhista de mapa. Eu acho que eu esqueci de falar isso na aula do sábado, né? Ele trabalhava como desenhista de mapas. Olha só que interessante, muito inteligente, né? E o chefe começou a ver e fez uma proposta, viu que ele era um rapaz muito aplicado aos estudos e fez uma proposta para dar um trabalho melhor se ele prometesse ficar trabalhando lá 7 anos. Mas o John não aceitou porque ele disse que a vida dele pertencia ao Senhor e ele queria, né, trabalhar na obra de Deus. E ele foi mandado embora, trabalhou em fazenda. Deus estava treinando ele para fazer qualquer coisa que viesse à mão. E chegou um momento, então, que ele precisou ir para uma cidade grande, a 90 quilômetros de onde ele morava, ali na Escócia. Ele foi para Glasgow, uma cidade grande na Escócia. Ele foi arrumar um emprego lá. E na hora que ele foi, o momento mais difícil foi a despedida do seu pai. Quem se lembra o que o pai dele falou para ele? Não lembro. Não lembro também. Vou me arriscar. Você não lembra, Zé? Eu não lembro. Vai que Não teu cara é lembra, gol. Bi? Vai que teu cara é Eu não gol. lembro. Não, o pai dele não ia falar que era servo dele. O pai dele disse assim, ó: Deus te abençoe, meu filho, te guarde por todo o caminho que você andar, te livre dos seus inimigos. E essas palavras serviram de muito conforto, né? E a gente até falou aqui sobre a importância que tem nós abençoarmos, né? Deus te abençoe. Às vezes a gente pensa que tá falando só como se fosse um jargão, né? Que a gente fala toda hora, vixe, nossa, tal. Mas falar mesmo, Deus te abençoe, fale para os seus filhos, fale para os seus pais, quando seu pai, sua mãe sair para trabalhar, ou alguém, né? Até seu professor, quando estiver te dando a aula lá no Zoom, né? E ao vivo, fala para ele na hora de ir embora, tchau, professora, né? Tchau, professor, Deus te abençoe. Abençoe, né? Que Deus realmente abençoe aquelas pessoas. Foi isso que o pai disse, foi um momento muito difícil. E agora ele ia para Glasgow, uma cidade grande, e ele ia demorar um bom tempo para ver seus pais de volta. Vamos lá. Quando chegou em Glasgow, ele começou a trabalhar e também a estudar. Ele estudava muito e trabalhava demais mesmo. E ele acabou ficando doente, porque ele nem tinha tempo de se alimentar direito, nem tempo de dormir. E ele acabou ficando doente. Tudo tem seu tempo determinado, né? E então ele teve que parar de trabalhar e teve que parar de estudar. E logo o dinheiro dele acabou. E ele precisava arrumar um outro emprego. Deus foi tão bom que no dia em que o dinheiro dele estava terminando, ele viu uma placa bem grande assim, perto de uma igreja, dizendo que precisava de professor. Ele não era formado professor, mas naquela época, qualquer pessoa que tinha uma boa instrução, e ele era uma pessoa muito inteligente, muito estudiosa, lia muitos livros, logo esse trabalho foi dado a ele, então, e ele agradeceu a Deus. O pastor dessa igreja, onde ele ia trabalhar, ele ia ser professor de meninos, crianças e meninos adolescentes. Naquela época era bem separado assim, a questão do ensino. Lembra que a gente está falando de uma história que se passou na primeira metade do século XIX, 1800, e ele nasceu em 1824. Então aqui a gente está falando de 1840, por aí. Tá? Primeira metade então do século XIX. Ali era uma escola então só para meninos, que ficava numa igreja. Aquela igreja... Deixa eu ver onde eu anotei o nome da igreja.
Mary Hill, o nome da igreja. E quando chegou lá, o pastor disse assim para ele, ó, olha o que o pastor deu nas mãos dele, uma bengala. Por que será que o pastor deu uma bengala pro John? Será que o John tava manco? Pode ser, pode ser. Ele deu uma bengala. Pra se proteger, vai. Uma bengala numa briga é boa. Zé, você adivinhou. Nossa, você acredita? Isso... Hoje, imagina que a gente pode dar uma bengalada numa criança, né? De forma alguma. Aliás, nem os pais devem dar bengaladas, né? Deus ensinou a gente corrigir, mas correção tem que ser ali, né? Nas palmadinhas no bumbum da criança. A Bíblia fala que você vai fustigar com a vara e nem por isso a criança morrerá. Mas já dá bengalada, isso não é bíblico, né? Mas ele deu ali a bengala e falou pra ele, olha, você vai precisar dessa bengala. E o John deve ter pensado, mas eu não sou manco, né? Não, você vai precisar dessa bengala para bater nos seus alunos. Eles são muito rebeldes, eles são muito desobedientes. E o John falou assim, não, eu não vou precisar disso, não. Mas, infelizmente, logo nas primeiras aulas, o John nunca imaginou que ele teria um aluno vindo para cima dele, um aluno grandão lá, já jovem, partiu para cima dele e o John, que não queria usar a bengala, precisou se defender, como o Zé falou, né? Teve que usar. E teve que dar uma bengalada no menino. Olha que Bem absurdo, né? Bem feito. Não, Zé, eu nem gostei dessa parte da história, né? Mas ele precisou, e era costume na época os professores disciplinarem. Eu nem vejo que é uma disciplina aqui, né? Acaba sendo uma violência. Mas era costume, os professores batiam. O meu pai conta que na época que ele estudava, o professor batia na mão com um negócio chamado palmatória, batia na mão do aluno quando ele desobedecia. Tá vendo? Você não tem nada disso, seus professores não vão fazer isso com você de forma alguma. Mas por que esses meninos eram desobedientes? Por que eles eram tão rebeldes? Porque eles nasceram rebeldes? A Bíblia fala que nós nascemos já pecadores, sabia? Não significa que todo mundo vai ser assim, mas violento dessa forma, dessa maneira. Mas, por causa do pecado, muitas pessoas ficam violentas a ponto de agredir os pais, a ponto de agredir os professores ou alguma outra autoridade. Sempre a gente está vendo isso na rua e tudo mais, né? Estamos vivendo em uma época de protestos onde as pessoas acabam perdendo o senso do que é certo e do que é errado. Cuidado, igual eu falei no domingo, eu acho, ou no sábado, a voz do povo não é a voz de Deus. A voz da maioria nem sempre é a vontade de Deus. Muitas vezes as pessoas acabam entrando nessa confusão. Imagina ali uma sala de aula onde um aluno começa a bater no professor, vão vir outros querendo fazer a mesma coisa e imagina a confusão que deve ter virado. Mas por que isso acontece? Isso acontece porque a gente aprendeu, ó, nós nascemos pecadores, nós nascemos contrários àquilo que Deus fala que é certo. E o que é pecado? É tudo que eu penso, tudo que eu falo, tudo que eu faço que não agrada a Deus. Muito bem. E uma coisa que a gente percebe muito nas crianças sobre pecado, também nos adultos, tá, crianças? Mas aqui eu estou falando especificamente para vocês. Uma coisa que a gente percebe muito na questão de rebeldia, o que é rebeldia? É você querer fazer a sua vontade, não querer obedecer de forma alguma a outra pessoa. E é um pecado. A Bíblia fala que nós devemos obedecer, nós devemos nos sujeitar às autoridades. Na escola, a autoridade dentro da sala de aula é o professor. Eu sempre falo lá no Colégio Batista, se o professor falou, está falado. Lá no recreio, é a Lília, né, a nossa inspetora. Eu falo lá para eles, a Lília falou, tá falado. O Daniel, que é o nosso outro inspetor, falou, tá falado, não tem que discutir, né? Claro, se eles estiverem errados, a gente vai sentar, a gente vai ver o que tá errado. Mas muitas vezes as crianças, ou até mesmo os jovens, e até mesmo os adultos, se rebelam. Por quê? Porque querem fazer a todo custo a sua vontade. Olha, no céu houve rebelião. Quem é que se rebelou contra Deus?
O próprio diabo, Satanás, que era um anjo e se rebelou e foi mandado embora do céu junto com um terço dos outros anjos que também se rebelaram. Então o pecado é algo que, se nós não tratarmos na nossa vida, ele vai crescendo. Por isso que a Bíblia chama ele de fermento, ele vai crescendo, crescendo. Imagina que essas crianças lá nessa escola, quando começavam a fazer algo pequenininho, não foi tratado a ponto deles chegarem a agredir um professor e o professor ter que bater com uma bengala, algo absurdo. Então, nós nascemos pecadores, mas qual é a solução para o pecado, Zé? A solução é Jesus, vai. É Jesus. A solução para o pecado é Jesus. Bia, fala comigo João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso não é historinha para você ficar aí rindo e achando. É bom a gente achar bonito, né? É ótimo, eu gosto que você acha bonito, mas isso é verdade, é real, não é uma historinha, é real. Jesus, ele morreu por causa dos nossos pecados. Então, sabe esse pecado aqui de rebeldia que a gente estava vendo? Olha aqui, ó, foi levado, foi lavado, foi levado por Jesus na cruz e foi lavado. Sabe quando você desobedece, às vezes, a professora? Já foi perdoado por Jesus. Sabe quando você desobedece seus pais? Também já foi perdoado por Jesus. Mas para que você seja perdoado, Jesus já levou. Para que você seja perdoado, você tem que confessar os seus pecados, né? Você tem que confessar o seu pecado. Senhor, eu sou pecador. E reconhecer que a única maneira, é a única, não tem outra, é só essa maneira, tá? Você não vai dar jeitinho para entrar no céu. Brasileiro tem mania, né, Zé? De dar um jeitinho brasileiro, Verdade, né? verdade. Não é? Não tem jeitinho brasileiro de entrar no céu, tá bom? Não tem. Não adianta você pensar assim, ah, mas lá no final da minha vida eu vou ficar bonzinho, ou eu vou dar tudo que eu tenho para os pobres. Não tem jeitinho brasileiro. O jeito de você ser perdoado é confessando Jesus com a sua boca e crendo no seu coração. Se você ainda não fez isso, você que está ouvindo essa história hoje, essa lição, essa aula bíblica, faça isso. Você e eu somos pecadores. Jesus derramou todo o seu sangue. E a Bíblia é muito clara. Romanos, pode procurar aí na sua Bíblia. Se você não tem uma Bíblia, pode procurar até na internet. Você vai lá, coloca lá o versículo. Ó, Romanos 10, versículo 9. Diz exatamente o que você tem que fazer para ser salvo. Crer no seu coração e confessar com a sua boca. Não tem jeitinho brasileiro, certo? Ficou bem claro? Certo. É o jeito de Deus. Não seja rebelde. Lembra da rebeldia. Não é do seu jeito. Não é do meu jeito. Não é do jeito da sua igreja. Não é do jeito do seu pai, da sua mãe. Não é do jeito de mais ninguém. É do jeito de Deus. E é esse o jeito que Deus deu pelo seu amor para conosco. Graças à sua grande graça e misericórdia. Mas, passado alguns dias, o John mudou a maneira de tratar os alunos. Quando os alunos faziam alguma rebelião, ele pegava esses alunos e uma vez aconteceu isso, ele falou assim, olha, eu não quero bater em vocês com a bengala. Eu vou dar uma chance. Ele demonstrou assim um tipo de confiança, né, ou de fé que eles poderiam mudar. E graças à bondade e misericórdia de Deus, aqueles meninos começaram a mudar a atitude. Quando tudo começou a ficar bonitinho, resolvido, aquela classe quietinha, gostosa de dar aula, todo mundo super comportado, eles começaram a aprender melhor, né? Porque agora tinha ordem. Sem ordem a gente não aprende. Por isso que eu sempre falo para você não ficar escrevendo e comentando e falando um monte de coisa no chat. Porque na hora da aula você tem que prestar atenção. Na classe é a mesma coisa. Quando o professor tá dando aula, a gente, zíper, né? Na nossa escola até a gente fala um versinho lá de zíper na boca, para prestar atenção. Quando tudo tava ok, eles prestavam atenção, as notas começaram a aumentar, eles começaram a aprender mais, o professor estava satisfeito ali dando a sua aula, sabe o que aconteceu? O quê?
Ele foi mandado embora. Ixi, deu tempo. Ele foi mandado embora da escola, eles não precisavam mais dele, acabaram contratando um professor que eles falaram que sabia um pouco mais do que ele para ensinar. Tadinho do John. Mas era Deus preparando o caminho, né? No mesmo momento em que Deus fechou essa porta, Deus abriu uma outra enorme. Amém? Amém. Quando Deus fecha uma porta, ele abre outra. No mesmo dia, o John recebeu uma carta. Uau. De Uma quê? carta. E a carta dizia assim: estamos observando você. Oxi, Quem será que estava observando o John? Eu será ia que eles pegar bengala, estavam? Ia pegar bengala. eu também. Não, Zé, esquece a bengala agora. Vamos deixar a bengala pra lá. Que carta misteriosa. Estamos observando você e vimos que você é um servo de Deus. Queremos te fazer um convite para você vir trabalhar conosco. Eu não sei se era uma igreja ou era uma missão, a história que não contou. E essa carta, então, convidava o John para sair às ruas de Glasgow para pregar o evangelho. Quer trabalho melhor para alguém que tinha entregue a sua vida para Deus? Não, era maravilhoso, né? Então Deus fechou sim aquela porta porque ele tinha uma outra muito melhor. E é isso que a gente precisa aprender com os problemas da vida, né? Que sempre a Bíblia fala, sempre todas as coisas vão contribuir para o bem daqueles que amam a Deus. A gente não está gostando dessa quarentena, desse isolamento, mas temos que reconhecer que algumas coisas estão contribuindo e estão dando glória a Deus. Amém? Uma hora a gente faz uma live só para falar dessas coisas boas, né? Tudo bem? Não é, Zé? É. Fala então, Zé. Que bênção. Que bênção, que bênção, que bênção. É isso. É. E então, o John agora começou a trabalhar, então, nessa, eu não sei se era uma igreja ou uma missão, mas ele ia de porta em porta pregando o evangelho. E no começo foi muito difícil, porque muitas pessoas de Glasgow eram muito pobres. Olha, algumas, não sei se você está vendo aí na figura, elas não tinham nem sapato, andavam descalças naquele frio que era na Escócia, porque nem tinham sapato para comprar, não tinham dinheiro para comprar sapatos, né? Então eram pessoas muito humildes, e muitas, quando ele batia lá e falava que ia falar sobre a palavra de Deus, ó, batiam a porta na cara dele. Mas ele orando sempre, incessantemente, né? Ele orando, ele pedindo para Deus abençoar. Ele então foi ganhando aquelas pessoas. Algumas chegavam a dizer assim para ele: o que você quer com a gente? O que você está fazendo aqui? A gente não tem nada para te dar. Nós não temos dinheiro, nós não temos comida. Por quê? As pessoas não conseguiam entender que ele fazia aquilo pelo amor a Deus. E ele estava demonstrando o amor a Deus. E sabe, eu imagino que ele deve ter falado para aquelas pessoas: olha, não é só vocês que são pobres, eu também sou. E o nosso Senhor Jesus Cristo deixou o seu reino celestial. Você já parou para pensar isso? Que Jesus deixou o seu reino no céu e ele veio e nasceu aqui. Nenhum de nós que está assistindo aqui essa live passou pelo que Jesus passou, não é, Zé? Verdade, verdade. Quando Jesus nasceu, ele nem sequer tinha uma troca de roupa. Onde que a Maria enrolou ele, Bia? A Maria enrolou ele nos paninhos lá. Nos panos, nem roupinha o nosso Jesus Cristo tinha. Ele tinha berço, Zé? Não tinha não. Foi colocado ali na estrebaria. Hoje eu visitei um Não, bebezinho, mas né? cadê? Hoje eu fui rapidinho visitar o bebezinho do nosso professor de biologia, o professor Ricardo. Ai, que bebezinho mais lindo, gente. Eu cheguei lá e eles tinham um berço bem bonito, com véu, né? Com colchão, bem macio, com aquelas coisas em volta pro nenezinho quando rolar não bater a cabeça. Nossa, que bercinho lindo. Jesus teve berço? Não. Jesus foi colocado numa manjedoura. Manjedoura é aquele lugar onde as vacas, os bois, os cavalos bebem água. Ele nasceu numa estrebaria, no lugar onde ficam os animais. E onde fica animal, ó, não é cheiroso. É claro que eles deram uma limpadinha lá, né? Mas olha, não era um lugar ideal. E o nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador fez isso por amor a mim
e a você. E a gente quer dar uma de que não vou ouvir a palavra de Deus porque eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Então as pessoas foram também entendendo isso, que o mais importante não é ter, mas é ser. O mais importante não é ter riquezas. O mais importante é ser salvo, salvo pela graça. E é de graça mesmo, você não tem que pagar nada. As pessoas foram entendendo isso e logo o John não tinha mais lugar para colocar as pessoas que iam para ouvir a palavra de Deus. A sala ficou pequenininha. Onde que eles iam agora para poder falar a palavra de Deus? Ele arrumou um celeiro, um lugar lá, né, onde também estava cheio de palha, onde ele se guardava. Eles falaram até que na história um palheiro, um lugar onde se guardava a palha que dava para os animais comer. Ele enchia aquele palheiro de jovens, homens e mulheres e crianças, e pregava a palavra de Deus para eles. E muitos foram salvos. E começaram ali, então, o evangelho começou a se espalhar na cidade de Glasgow. E ele com certeza se sentiu muito feliz porque estava fazendo a obra de Deus. Mas tinha gente que não sentiu feliz. Tinha gente que ficava falando mal dele, porque ele estava fazendo a obra de Deus. Isso sempre vai acontecer. Vai haver perseguição para aqueles que querem fazer a obra de Deus. A Bíblia até fala assim, que aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, né, com a sua colheita com alegria. Mas a semear a palavra de Deus, às vezes tem que ser até chorando. Bom, tinha um homem lá que ele, sempre que o John passava, ele xingava, ele falava coisas ruins, e ele falava assim também, né? Não acredite nele! Ele fala mentiras! Esse livro aí é tudo mentira! Tudo mentira! Esse homem sempre falava isso. E sabe o que ele tinha na casa deles? A bengala. Ele ia pegar Tudo a bengala bem, pra bengala. Ele encasquetou. Sabe o que ele tinha, Bia? Esse homem tinha uma biblioteca, ele tinha uma coleção de livros na casa dele. Todos aqueles livros, a maioria, né? Não todos, mas a maioria daqueles livros era livros falando que Deus não existe. Não Deus. Não Deus. Eram livros exatamente falando isso, que você não deveria acreditar em Deus e a sua criação. Olha só. Só que esse homem um dia ficou doente. Ele perdeu o controle da sua vida. Ele ficou enfermo. E mesmo que ele tinha livros e toda a ciência e toda a sabedoria que ele achava que ele tinha, né? Ele acabou ficando doente. E nada daquilo serviu para curar a ele. Nem os livros, nem toda a ciência, nem toda a arrogância, nem todo o dinheiro que ele tinha. E ele, caiu de cama e não tinha solução mais para a vida dele. Então, quem foi visitá-lo? O John. Você acredita? Você iria visitar alguém que vive te xingando porque você prega a palavra de Deus? Mas o John foi lá para dar uma bengalada, viu? Não, Zé, de jeito nenhum. O John foi para levar a palavra de Deus. A palavra de Deus. E isso é demonstrar amor. A Bíblia, Jesus ensinou isso na sua palavra. Que nós devemos amar até os nossos inimigos. Que amar os amigos, né, Bia? É fácil. É. Mas a gente deve amar os inimigos. E aqui, então, o John estava colocando em prática o que ele aprendeu e o que ele pregava na Bíblia. Ele foi levar o amor de Deus para aquele homem. E dia após dia, ele visitando este homem e lendo, ele era ousado. O homem estava lá na cama, o John abria a Bíblia, lia salmos, lia textos ali. E Deus foi amolecendo o coração daquele homem. Quando chegou no momento, aquele homem reconheceu: John, só o amor de Deus mesmo para fazer isso que você está fazendo. Eu creio que Deus existe e eu quero receber Jesus como meu Salvador. E aquele homem que era então um ateu, que não acreditava em Deus, ele recebeu Jesus como seu Salvador e ele foi curado espiritualmente e fisicamente. Quando ele foi curado, olha a primeira coisa que ele fez. Ele pegou todos aqueles livros que falavam: não, Deus não existe, não quero Deus.
E ele, sua filha e sua esposa queimaram todos aqueles livros lá na... Como chama, Zé? Aquele negócio que fica na casa das pessoas quando tá frio, a lareira, né? Fogueira, lareira. Eles jogaram na lareira e queimaram os livros que falavam contra Deus ou que não existia. Bem feito, né, Zé? Que bênção, Zé, que bênção. Bem feito mesmo. E isso foi uma bênção. Bom, o evangelho começou a se espalhar em Glasgow e as pessoas começaram a vir chamar o John para ajudar aquelas pessoas que estavam enfermas mesmo espiritualmente. E ele foi chamado para visitar um jovem. Olha, um jovem, bem jovem mesmo, que infelizmente já estava no vício da bebida. Ele bebia tanto, bebia tanto, bebia tanto, até que ele caía no meio da rua e ninguém conseguia levantá-lo. E depois ele se sentia tão mal com isso, que ele tinha vontade de tirar a própria vida. Que tristeza vivia aquele jovem. Olha, Jesus disse que ele veio para nos dar vida, vida em abundância, vida com alegria, não para a gente viver assim nessa tristeza. Esse moço precisava ouvir de Jesus. E o John foi falar de Jesus para ele, muitas vezes, e propôs para ele que eles estudassem juntos a Bíblia. E cada semana ali, cada dia estudando a Bíblia. Olha, aquele jovem teve um momento que estava de joelhos. Ele até quis levantar e não conseguia. Mas o John se ajoelhou do lado dele, falou de Jesus. E aquele dia, esse jovem ali de joelhos confessou também Jesus como seu Salvador. Ele clamou e a vida dele mudou. Quando ele aceitou Jesus, nunca mais ele bebeu. E ele, então, quando estava bem, tudo isso tinha ficado livre. Por isso que, olha, quem não tem Jesus acaba ficando escravo do pecado. Nós ainda somos pecadores, mas já fomos libertos pela graça de Deus. Quem não consegue, quem não é liberto pela graça de Deus, acaba vivendo escravo do pecado, escravo do vício, né, da bebida, do cigarro, das drogas, da mentira. Sabe que tem crianças que é escravo da mentira? Conta tanta mentira, tanta mentira, tanta mentira, que depois não sabe nem o que é verdade, mas o que é mentira. Cuidado, não seja escravo da mentira. Não seja escravo das obras das trevas, não é, Zé? A gente falou ainda isso domingo na nossa outra aula. Cuidado, não seja conivente, não seja cúmplice de obras das trevas. Mas tem muita gente que acaba ficando escravo do pecado. E esse moço foi liberto. E quando ele foi liberto, ele foi curado. Ele saía nas ruas dando testemunho. Imagina a alegria da família dele, que via o seu pai e sua mãe, né, que via aquele filho sempre caído para lá e para cá, brigando e bêbado daquele jeito. Agora vê ele de pé, arrumado, testificando, falando de Jesus às outras pessoas. Olha que alegria para os seus pais. E Deus pode fazer esse milagre, amém? Deus pode transformar as pessoas. Amém. Tem alguém que você conhece que precisa ser transformado? Ore, fala de Jesus para essa pessoa. Bom, mas nem tudo eram flores, né? Já vai chorar. Não vou chorar hoje. Nem tudo eram flores. Lembra que eu falei que muitas vezes a gente vai semear a palavra de Deus andando e chorando, né? Muitas vezes o John era perseguido e às vezes até atacado. Teve uma vez que ele estava voltando para sua casa e lá de cima do alto de um prédio, jogaram uma pedra na cabeça dele. Ele levou uma pedrada, cortou a sua cabeça, começou a sangrar e ele caiu no chão e ninguém ajudou o John. Ninguém. Será que ele desanimou, Zé? Não. Pegou a bengala e foi atrás do povo que tava pedra. Zé. Ele quer que o John dê uma bengalada em alguém pra ele. Essa parte da bengala aí. Zé, você precisa aprender com Jesus, Zé. Ser mais pacífico. Eu vou arrumar uma bengala pra senhora dar nas crianças lá no colégio. Não, eu não quero bengala nenhuma. Não, dona Cheryl também não vai querer bengala não, né, dona Cheryl? Não pra gente bater nas crianças, isso não, de jeito nenhum. Tá medo. Mas vamos voltar aqui no sério da história. Zé, vou te perguntar de novo, agora responde assim, como se fosse, né? Não,
Como se fosse o Zé, não. Responde direitinho. Falando sério, você e a Bia, vamos lá. Depois dele levar essa pedrada, ele desanimou? Ele parou de falar de Jesus? Não, com certeza não. Não, no outro dia, ele, né, com certeza ele curou, ele fez lá o curativo, no outro dia ele levantou e foi pregar a palavra de Deus. Teve uma vez... Não pode mais olhar para trás. Quem tem posto a mão no arado não pode olhar para trás. O que significa isso? Ó, você começou a obra de Deus, você não pode voltar para trás. Ele levou pedrada, mas aconteceu coisa pior. Um dia, ele estava passando na rua também, lá de cima do segundo andar de um sobrado de uma casa, jogaram uma panela com água quente nele. Quente! Mas Deus o protegeu, ele não se queimou. Olha, ele sempre estava sendo atacado. Mas sabe por que estava acontecendo isso? Deus estava preparando ele para uma obra maior ainda. E o John continuava lá firme, firme. Jogavam pedra, jogavam água. No outro dia ele voltava a pregar, porque almas estavam sendo salvas, pessoas estavam sendo salvas. E o inimigo não gosta, né? Quando a gente está trabalhando na obra de Deus e vai ter perseguição. Mas lembre-se, Deus é maior do que todos e Deus guarda e cuida de nós. Bom, estamos quase terminando essa parte. Apesar de tudo isso, então sempre com muita vontade de pregar o evangelho, o John, um dia na igreja, no domingo, ele escutou, acorda, estamos terminando, escuta, ó, ele não estava dormindo na igreja, ele estava acordado. Foi um missionário, e esse missionário citou os povos que viviam numas ilhas elas se chamavam Ilhas Mares do Sul, ou Novas Hébridas. Hoje esse lugar chama Vanuatu, fica ao leste da Austrália. E esse missionário contou, ele não era missionário lá naquele lugar, mas ele contou que naquelas ilhas, nas Novas Hébridas, havia o povo lá que era canibal. Eram pessoas cruéis. Sabe o que é um canibal? Canibal é uma pessoa que come carne humana. Ele mata uma outra pessoa para comer. Muitas vezes não é porque tem fome, tá? Eles têm os animais que eles podem fazer isso. Mas infelizmente, por causa da cegueira do pecado, porque são escravos de Satanás, escravo do pecado, eles imaginam que comendo a outra pessoa, eles estão recebendo o poder da outra pessoa. Então é isso que geralmente eles pensam. Então os guerreiros de uma tribo guerreiam com outra tribo e acabam ali comendo seus inimigos, achando que estão pegando o poder deles. A gente sabe que isso não existe e que é pecado, mas eram pessoas escravas de Satanás. E o John então ouviu tudo isso. E quando a gente escuta isso, a gente tem vontade de sair correndo, né? O último lugar do mundo que a gente gostaria de ir é para um lugar onde tem canibal, não é, Zé? É verdade. Não é, Bia? Você iria para lá? Eu não. Mas o John, quando ele ouviu isso, o coração dele tremeu, sabe? Ferveu. Ele começou a chorar e ele verdadeiramente começou a orar: Senhor, será que o Senhor está me chamando para ir para as Ilhas Hébridas? Para as Novas Hébridas, trabalhar com este povo que é escravo do pecado? Porque, olha, a gente não deve ter raiva daquele povo, a gente deve ter compaixão, como Jesus teve compaixão de nós. Jesus morreu por eles também, não foi só por mim e por você que estamos aqui na cidade. Jesus também morreu por eles, e o John ficou extremamente tocado. E muitas pessoas começaram a falar para ele: você tá louco? Você está considerando ir para lá, trabalhar com aquelas pessoas que comem pessoas? Você vai chegar lá, eles vão comer você. Você está louco? E ele também orava e ele pensava: mas eu vou deixar o meu ministério aqui. Eu estou com tantas pessoas salvas que eu estou discipulando, cuidando delas, pregando. E agora ele estava muito confuso. Ele teve um tempo que ele foi até estudar medicina, pensando assim: se Deus realmente quiser que eu vá para as Novas Hébridas, eu preciso saber medicina para cuidar daquele povo. E então ele foi estudar e sempre orando, mas ele tinha muitas dúvidas. E aí então um dia ele resolveu voltar para sua casa para falar com o seu pai. Afinal de contas, seu pai era um homem de Deus.
que será que o pai do John vai falar para ele? Será que o pai do John vai falar, vai meu filho? Ou não, meu filho, você não vai para lá. Se você quiser saber o que o pai do John, o que a mãe do John disseram para ele, você vai ter que voltar aqui no sábado, que horas? 6 Às horas. 18 horas, para a gente ver como foi o conselho que o senhor Tiago Peyton disse para o John. Termino perguntando para você. E você? Tá pronto aí para testemunhar de Cristo? Andando e chorando, mas trazendo com alegria, né? Os seus frutos? Você está pronto para isso? Peça ajuda de Deus. Vá falar do Evangelho. Se você ainda não tem Jesus no seu coração, conforme eu disse no começo da aula, peça com a sua boca e creia com o seu coração. E a Bíblia fala, será salvo. Pai querido, te agradecemos pela vida do John. Obrigado, ó Pai, pelo testemunho de vida que ele é. Que o Senhor possa nos dar sabedoria, nos dar força, ânimo. Que o teu Espírito Santo possa nos dar coragem, ousadia para pregarmos a palavra do Senhor. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Na segunda. Desculpa, pessoal, que hoje a aula foi bem longa, né? Daqui a pouco. Hoje foi, quero dizer, hoje foi. A gente vai terminar então. A gente vai terminar cantando, já que a gente falou de levar as boas novas. Nós vamos cantar Voo no Trem das Boas Novas, tá bom? Tá bom. Tá bom. Você faz o piuí direitinho. Qual que é o tom? Vamos fazer em ré, tá bom? Baixou um tom, baixou um tom. Muito bem. Bem animado, vamos lá? Voo no trem das boas novas lá do céu. E todas as novas são piuí. Vou no trilho certo e nunca voltarei ao lugar da perdição. Já tenho paz e o sangue de Jesus é por minha redenção. Vou no trilho certo e nunca voltarei ao lugar da perdição. Tchau, pessoal! Até sábado às 18 horas. Um beijo pra todo mundo.